Graças a Deus, mais um domingo na presença do Senhor. Nada melhor do que a gente nos derramar diante da presença dEle. Não existe nada melhor, nem nada mais precioso para a gente. Agora, a parte do culto que a gente vai meditar na palavra do Senhor e já orando para que o Espírito Santo possa nos dar sensibilidade para compreender aquilo que Ele quer nos dizer nessa tarde. Ô Senhor, fala com os nossos corações. Abre os nossos corações, Senhor. Nossos corações possam estar sensíveis, ó Pai. A voz do Teu Espírito Santo. Tenha liberdade de falar conosco, Senhor. No nome de Jesus. Queridos, antes de a gente entrar no texto, é fato, né? Só quem está completamente desconectado da realidade percebe que a vida, ela, muitas das vezes, ela é cheia de aflições, de sofrimentos, né? Há momentos de alegria, momentos que a gente percebe, nossa, está indo tudo tão certo, está indo tudo tão bem, está tudo na paz, que tem uma coisa errada, né? Porque na maioria das vezes a nossa vida é um sobe e desce, né? A gente passa por momentos felizes, a gente passa por momentos tristes, e assim vai acontecendo ao longo da jornada da nossa vida. Como a G disse aqui, antecipou um versículo e a gente vai meditar aqui, que no mundo tereis aflições, né? É uma promessa que Jesus nos deixou, mas que ninguém quer essa promessa. Tenho certeza que você quer passar por aflições. Quem aqui quer sofrer? Yeah. Ninguém é louco de levantar as mãos e dizer que quer sofrer. Mas, enquanto estivermos aqui, enquanto o nosso Senhor não voltar, nós passaremos por aflições. Nós passaremos por sofrimentos. Nós passaremos por dificuldades. Vamos abrir em Romanos, no capítulo 8, no versículo 18. Se eu encerrasse por aqui, ficaria, né? Misericórdia. Será que todo esse sofrimento é à toa? Vamos ver qual que é o propósito de Deus para as nossas vidas em meio aos sofrimentos. Romanos 8, a partir do versículo 18, que diz: Porque tenho para mim, por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Queridos irmãos e irmãs, nessa tarde e nessa noite, posso falar à noite, o sol já se pôs. Eu gostaria de que a gente meditasse nesse momento sobre essa questão do sofrimento e essa promessa que o apóstolo Paulo nos deixa aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, nessa carta que ele escreveu aos irmãos que estavam lá em Roma, de que todo sofrimento que a gente presencia nesse tempo não se compara com a glória que há a ser revelada a nós. E quando ele diz aqui, né, que nenhum sofrimento se compara. Talvez a gente, quando está sofrendo, passando por alguma dificuldade, a gente vê que alguém está passando por uma dificuldade maior que nossa e a gente se compara, não. Nossa, nem se compara com o sofrimento que fulano está passando. E assim a gente vai comparando sofrimentos, tragédias, calamidades, mas nenhum sofrimento se compara com a glória que há de ser revelada a nós. E eu acredito que não vai demorar muito tempo, né? Alguns, acredito eu, já estão desfrutando dessa glória. Os irmãos que já partiram, já estão com o Senhor, já estão desfrutando dessa glória que há de vir.
E por mais que a realidade do nosso momento atual, né, demonstra sofrimento, por mais que a circunstância que a gente está vivendo agora, a gente não consegue, parece que não vai acabar, parece que não tem fim. O dia passa, né, as horas passam, mas você não sente um alívio e vai perdendo a esperança. Mas a palavra nessa noite para a gente é que a gente tem esperança, e tem uma glória separada para mim e para você. E nem se compara com o sofrimento que a gente pode passar por agora. Nada. E quando a gente lê, tem até a canção inspirada nessa passagem, na própria passagem de Romanos, que eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nada pode nos separar do amor de Deus. E uma coisa que Jesus não nos prometeu é de que ele não nos pouparia do sofrimento. Ele nos prometeu vida eterna, ele nos prometeu vida em abundância, mas que nós passaríamos por aflições. Desde que o homem decidiu, lá no Jardim do Éden, decidiu por um caminho contrário àquilo que era a determinação, o propósito eterno de Deus, o homem pela sua, né, arrogância, pelo seu capricho, fez a escolha de seguir o caminho da serpente. E a gente sabe quais foram as consequências. Consequências essas que veio o sofrimento sobre os seus descendentes e veio sofrimentos também sobre a terra. A gente não pode esquecer que nós fazemos parte desse planeta. E a gente percebe também o sofrimento do nosso planeta, a degradação do meio ambiente, enfim. A gente percebe ao nosso redor injustiças, doenças, perdas, adversidades. É importante a gente reconhecer que o sofrimento, ele faz parte da nossa experiência, mas ele não é o fim da nossa história. Tudo nessa vida é passageiro. Embora você não vê a luz no fim do túnel, mas tem uma luz, tem um fim dessa dor e desse sofrimento. Há uma promessa de Deus para nós acerca disso. E Jesus relembrando, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E o próprio apóstolo Paulo, que escreveu para nós, que a gente acabou de ler, que a glória, né, que o sofrimento que a gente tem passado agora não se compara com a glória que há de ser revelada em nós. A gente sabe o quanto o apóstolo Paulo sofreu injustamente. O quanto o apóstolo Paulo sofreu por causa do evangelho. E muitas das vezes a gente sofre, né? Por escolhas ruins que a gente comete, que a gente faz na vida, a gente sofre. Mas o apóstolo Paulo estava sofrendo por coisas boas que ele fez. Porque sem ele o evangelho não teria chegado até nós. Mas qual foi o fim da vida de Paulo? Decapitação. Preso. Abandonado. Porque ele tinha consciência, ele tinha plena certeza da glória que há de ser revelada a todos nós. O convite para nós nessa noite é a gente fixar os nossos olhos, a nossa mente, nessa esperança dessa glória que há de ser revelada em nós em breve. Por mais que o sofrimento que a gente está passando agora, lá no Espírito Santo se chama perrengue. Já ouviram falar perrengue, dificuldade? Nossa, eu estou num perrengue aqui, irmão. Por mais que a gente tenha passado, por mais que o perrengue seja pesado agora, mas há uma glória, há um gozo, há um descanso aguardando a gente. Há um presente, há um galardão para cada um de nós.
para todos aqueles que amam o Senhor. E nós devemos fixar os nossos olhos, a nossa atenção para essa perspectiva da glória futura de Deus. E nós vamos ver que glória é essa. Que glória é essa, Jean, que você está falando? Essas palavras do apóstolo Paulo nos lembram que nossa visão deve se estender além das dificuldades atuais para a glória futura. A glória futura inclui a presença de Deus, a redenção completa, a paz perfeita, a vida eterna e, melhor, a sua presença. Sabe por quê? Porque Jesus vai voltar. E ele não só vai voltar, como ele vai descer. A Nova Jerusalém vai descer do céu para a terra. Ele vai organizar toda essa terra. O nosso corpo, que sofre por causa do pecado, sofremos doenças, né? Tentações, provações, câncer, que mais? Tantas doenças. Nosso corpo vai ser restaurado por um corpo revestido de glória e de eternidade, que não haverá limitações. Assim como Jesus atravessava a parede, mas por outro lado, ao mesmo tempo, havia cravos nas suas mãos. É um mistério, mas esse mesmo corpo nós teremos. Olha que maravilha. Não vai ter artrose, não vai ter artrite, não vai ter pressão alta, não vai ter dor de cabeça, não vai ter TPM. Olha que maravilha. Não vai ter garganta inflamada. Irmãos, essa semana eu estou aqui à base de anti-inflamatória porque minha garganta está inflamada. E glória a Deus. Mas não vai ter mais isso. Não haverá essas limitações, né? Essas limitações que nós temos. Porque uma glória há de ser revelada para nós. E nós devemos fixar os nossos olhos, a nossa esperança nessa glória. Por mais que o sofrimento esteja querendo nos afastar, querendo arrefecer, querendo esfriar a nossa esperança. Mas que possamos nessa noite fixar os nossos olhos, porque assim como o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, 52, que num momento, nem abrir e fechar de os olhos ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível, aquilo que se corrompe, aquilo que se dilui, se desfaz, se revista de uma imortalidade, quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há uma glória incomparável, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou na mente humana o que Deus tem revelado. Deus tem se preparado para nós, que nós somos incapazes de compreender. Se alguém teve essa experiência, é algo inexplicável. Quando você pesquisa sobre experiências de quase morte, se estiver curioso, pesquisa na internet. Experiências de quase morte. Pessoas que morreram e voltaram. Alguns tiveram experiências sobrenaturais. Você ouve a narrativa dessas pessoas. Você não consegue compreender. Eles não conseguem explicar. Porque não tem como explicar. O que Deus tem preparado para nós é de outra ordem, de outra natureza. É algo muito maravilhoso que nos espera. E melhor, sem dor, sem sofrimento. Bom demais, né, irmãos? Apocalipse 21. Vi um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe.
Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. O Senhor estará conosco. E nada mais importa. Aquilo que a gente sente, né? É apenas uma amostra grátis. Quando você vai no supermercado e tem lá uma promotora lá vendendo um produto novo, toma aqui uma degustação. Então aquilo que a gente sente, às vezes, na presença de Deus aqui, né? Um arrepio, uma vontade de chorar, uma alegria, né? Inexplicável. Mas olha, é a amostra grátis do que Deus tem reservado pra gente. O Criador de todas as coisas, Ele vai morar com a gente, Ele vai habitar com a gente. E melhor, Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. É essa a glória que o apóstolo Paulo está nos alertando. É essa glória que Deus tem reservado para nós. E isso é motivo de a gente, sabe, largar tudo. É motivo de a gente desencanar com tudo. Nada mais importa nessa vida. Problemas? Todos teremos, todos passamos. Com o tempo, se resolverão. Sofrimento vai passar. Enfermidade vai passar. Tudo passa. Repara que a nossa vida ela é essa constante mudança, né? Nada que Deus fez é permanente, né? A criança tem um prazo de validade. Ela cresce, se torna um adolescente, depois se torna um jovem, se torna um adulto, se torna um idoso. Nada é permanente. E cada fase da vida tem as suas limitações e tem as suas evoluções. Mas algo melhor está por vir da parte de Deus para nós. Algo que não tem explicação. A gente apenas imagina aquilo que o Senhor revelou aos homens de Deus, que inspirados escreveram as Escrituras, e hoje nós temos acesso. Algo que o Espírito Santo, a presença de Deus em nossas vidas, nos revela. Mas há um lugar preparado para a gente. Melhor, sem dor e sem sofrimento. E a esperança, né? A esperança como força para a gente perseverar. É nessa esperança que a gente tem que fixar. Né? Essa esperança tem que nos fortalecer. Não, eu estou passando por isso aqui, mas o melhor de Deus há de vir na minha vida. Ele vai voltar. Ele vai enxugar dos meus olhos todas as lágrimas. Não vai ter sofrimento. Não vai ter dor. Eu estou tomando esse remédio aqui que eu tenho que tomar. O médico me passou esse remédio aqui, mas é por pouco tempo. Vai passar. A esperança da glória futura não é apenas uma teoria abstrata, mas uma realidade que pode nos fortalecer e sustentar durante as tribulações. Diante das dificuldades, é essa esperança que nos fortalece. É essa esperança que sustentou o apóstolo Paulo enquanto esteve preso. É essa esperança que sustentou os discípulos quando foram perseguidos. E é essa esperança que vai nos sustentar em toda e qualquer dificuldade que nós venhamos a passar. Tem um homem, não me lembro o nome dele agora, mas vocês podem pesquisar, que ele é recordista e sobrevivente de naufrágio. O barco, ele saiu para pescar com um amigo e o barco quebrou o motor no meio de uma tempestade. Imagina, em alto mar. E ele ficou
mais de um ano à deriva. O amigo dele não suportou e morreu. Quando foi com 4 meses, o amigo dele não aguentou e morreu. Parou de se alimentar e ele sobreviveu com tartaruga e ele bebia o sangue da tartaruga. Ele pegou ali meio que a manha, a hora que a tartaruga subiu, ele dava um jeito de pegar a tartaruga e comia a carne da tartaruga e bebia do sangue. Assim ele conseguiu sobreviver. Ele escreveu livros, tem documentários, hoje ele dá palestras aí no mundo inteiro. A história dele é espetacular. E o que manteve ele ali era essa esperança da glória de Deus. Ele cria em Deus. Ele acreditava que iria passar por aquilo. E assim a gente, por mais que a gente se sinta à deriva, perdido, sem direção, mas sabe que há uma direção para você. Deus, ele não só apenas guiando os nossos passos, mas ele está de mãos dadas com a gente. E a gente pode contar com o amor e com a presença dele nas nossas vidas, nos guiando, não só nos guiando, mas estando conosco. Você não está à deriva sozinho. E nós podemos ter a certeza do amor de Deus. A razão pela qual nós podemos ter esperança na glória futura é o amor incondicional de Deus. É que Deus nos ama tanto, que deu o seu Filho por nós. Ele nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados e nos reconciliar com Ele. Se Deus nos amou ao ponto de nos dar o maior presente possível, podemos confiar que Ele também cuidará de nós e nos conduzirá à glória futura. Ele não apenas te guia, como eu já falei, mas ele segura na nossa mão. Ele está conosco. Como diz a canção, eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá o fim dos problemas. Mas enquanto esse dia chegar, te louvarei. Te louvarei, Senhor. Nós possamos louvá-lo, mesmo diante das dificuldades que a gente passa na vida, mesmo diante dos perrengues, das dificuldades, sabendo, vai passar. É passageiro. É passageiro. Que os nossos corações se fixem nessa esperança. Amém?